Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Rosa do Saara e hoje eu estou aqui para fazer um breve comentário a respeito de um deck. Chegou hoje, estou muito motivada para estudar esse deck que chegou hoje, então eu vou compartilhar com vocês então esse deck de tarô, né? Chamado Gustave Doré Tarot, que chegou hoje. Eu achei lindo, lindo, lindo demais. As imagens eu vou mostrar para vocês aqui, só para mostrar, então, essa ferramenta, né, oracular. Eu acredito que esse deck chega e ele chega com um espírito, né, um oráculo. Existe uma força de consciência, de inconsciência, um espiritual que está conectado, é como se fosse um anjo, né? Um anjo que chega na minha casa e que está pronto para trazer múltiplas mensagens a partir dessa combinação infinita, né, dessas 78 cartas aqui, que tem uma ilustração de Gustave Doré maravilhosa. Gustave Doré também produziu ilustrações sobre a Divina Comédia. A Divina Comédia, essa coleção aqui, que eu deixei aqui como ilustração, é uma coleção que eu comprei naquela intenção de ler, né? Eu como professora, como pesquisadora, estudiosa da espiritualidade, da psicologia, da literatura. Eu comprei esse material, deixei reservadinho na minha estante. Quando chegar o momento, eu vou ler ele. E com certeza esse conhecimento cultural, e histórico, enfim, ele vai me ajudar a complementar ou, né, associar, fazer uma interpretação aí no nível racional e irracional desse deck maravilhoso que chegou. Eu tenho comprado uns decks muito lindos, né, com temáticas muito interessantes que eu vou apresentar aqui para vocês, justamente para vocês conhecerem os recursos, né, que eu posso utilizar no caso de uma consulta de tarô, de uma consulta oracular. Então, como eu poderia usar esse deck aqui, né, do Gustave Doré? Na minha opinião, eu posso usar ele, com certeza, por meio dos símbolos, né, de um estudo aprofundado desses símbolos e dessa história, né, que perfaz tanto a parte cultural, histórica, espiritual e literária. E a partir desses sentidos eu posso construir uma narrativa, né, que vai surgir quando eu tenho essas cartas combinadas. O próprio booklet, né, o livrinho que vem com um auxílio de interpretação, ele já é uma riqueza só, né, então ele meio que nos orienta, e ele pode ser utilizado também como fonte de consulta, né, de leitura, para complementar essa análise um pouquinho mais racional, uma análise que vai fazer, então, uma conexão com a psicologia, com a literatura, com a história, né? E isso envolvendo muita pesquisa, certamente. Nunca se esgota, mas o que é para ser de primeiro momento de pesquisa, né, bem aprofundada, vai certamente nos ajudar e muito a entender o que está acontecendo no nosso psiquismo, no nosso emocional, no nosso espiritual, principalmente no nosso inconsciente, no nosso mundo irracional, e que está afetando as dinâmicas da nossa vida. Eu tenho outros decks que eu vou fazer breves tutoriais, então também, só para mostrar que são espíritos, são oráculos, são mensageiros, anjos mensageiros, né? Que eu tenho como ferramenta, como recurso que eu posso utilizar para ajudar vocês num viés de uma análise com pesquisa, uma análise, né, com profundidade, com um certo tempo, intuitiva também, mas mais simbólica, pesquisada, né, compondo material de estudo profundo ou de um estudo razoável desses símbolos, e também uma leitura intuitiva, né?
A leitura intuitiva, aí eu não preciso ficar tão presa à questão da pesquisa, da cultura, da história, da espiritualidade, mas eu deixo fluir, né, por uma análise intuitiva dessas imagens, dos sentidos, né, que se apresentam para o oraculista, no caso eu aqui, né, a pessoa que vai ser o canal e que tem o seu estilo e recursos definidos e próprios do meu estilo, né, que eu quero então manifestar nesse caminho da espiritualidade. Bom, vou mostrar então umas cartas aqui aleatórias para vocês verem a riqueza de imagens de Gustave Doré. E no booklet, né, no livreto, nós vamos ter uma análise que é bastante simplória, mas que já são aquelas migalhas da história de João e Maria que nos conseguem enriquecer, né, para que a gente vá atrás e pesquise esses sentidos, esses símbolos e perceba o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Então, essa aqui, ó, a imagem da rainha de espadas, olha só que linda, né? Olha o 2 de copas, que maravilha, né? Então, eu acredito que, olha essa aqui do eremita, a minha luz aqui não tá ajudando, mas, enfim. Tem umas aqui, ó, maravilhosas, o imperador, que é um homem solitário ou que está desempenhando uma função de poder, né, de uma responsabilidade enorme, que sozinho tem que tomar medidas, claro, vai ter conselheiros e tal, mas ele é o responsável por tomar decisões, né. E aqui essa imagem também lindíssima de Gustave Doré, para gente analisar, né, nesses dois viés que eu acho que os oraculistas podem explorar, né, por meio dessa análise mais literária, histórica, religiosa e simbólica, psíquica, né, arquetípica das imagens e dos símbolos, e também de uma forma super intuitiva, né, que vai, então, por meio do espírito, vir uma mensagem a partir da riqueza dessas imagens, que tem cada imagem maravilhosa, que é um espetáculo. Olha aqui a sacerdotisa, que linda essa imagem, né, essa pintura. Page of Cups, nós temos o valete de copas, olha só que riqueza. Então, eu demonstro umas imagens para vocês, só para que vocês... olha só que legal essa daqui. Esse aqui é o 3 de espadas, uma carta fortíssima. E aqui tem uma representação de sucubus, muito interessante. Page of Wands, aqui uma imagem, representação da oratória, né? O poder da oratória, o poder de orientar as pessoas na espiritualidade por meio de boas palavras, uma orientação que vem do espírito, mas também vem do estudo, né? Que vem de um estudo, de um aprofundamento a respeito da espiritualidade. Eu ontem assisti um vídeo que fala da igreja primitiva, né? Dos Sethians, e esse grupo, essa seita, né, da igreja primitiva, que tinha um viés de análise mais esotérico, tinha essa questão do sagrado envolvendo, né, o gnosticismo, e eles acreditavam que o conhecimento é que sustenta a fé, que a fé ela não é algo vago que vem de doutrina ou que vem, né, de algo que não surja de um conhecimento preciso, conectado com a verdade e que tenha, né,
esse poder de uma linhagem sagrada, de uma verdade que transcende, né? Olha só a riqueza. Então eu trago somente esses exemplos de imagens para vocês verem, né? Para quem não conhece esse deck, que esse deck realmente é lindo. Quem quiser comprar também, estudar, esse deck realmente vale a pena. É um deck maravilhoso. Olha só que legal isso aqui, essa imagem aqui do mago. É um deck maravilhoso, com imagens de Gustave Doré maravilhosos. Eu acho que o enriquecimento desse conhecimento, né, de ter esse conhecimento cultural vai, com certeza, auxiliar muito o oraculista. Olha essa imagem famosa aqui, ó, do mundo. Na literatura a gente trabalha com essa imagem. E aqui, ó, o Hierofante na representação do rei Salomão. Um papa, né, que vive num contexto de tradição, vive num contexto de estudos, ele se dedica ao estudo da espiritualidade, da psicologia, entre outros temas relacionados aos seres humanos, para deixar um legado para as gerações subsequentes, para que eles, né, possam ter uma boa qualidade de vida aqui na Terra. Então, essa carta também é lindíssima, como uma representação do rei Salomão como o Papa. Então, a temperança, olha a sutileza, olha que linda essa carta. Então, para aquelas pessoas que gostam de decks, né, que são oraculistas, trabalham com espiritualidade, eu compartilho esse deck que chegou aqui, estou muito ansiosa para estudar ele com mais profundidade. As imagens são um espetáculo, aqui a representação do 8 de ouros, representando o trabalho, representando o trabalho manual, o esforço, né, em relação ao trabalho. E são cartas maravilhosas. Olha que linda a carta do sol. Maravilhosas essas imagens. E aí, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o Paraíso. Vamos pegar o Paraíso da Divina Comédia. Essa coleção aqui eu comprei. Pra mim ler, ainda não consegui arranjar tempo de tanta coisa que eu compro pra ler. Eu tô sempre lendo alguma coisinha que outra. Mas só pra vocês verem, né? Aqui, ó, as imagens também de Gustave Doré. Essa obra aqui, essa coleção, justamente eu fiz questão de comprar, porque tinha a ilustração. Ai, que lindo! Olha só. Das imagens aqui de Gustave Doré. Então, com certeza, a gente conhecer essa obra e esse contexto, né? Estudar Gustave Doré. Olha só que lindas essas imagens também. Estudar Gustave Doré, isso tudo vai nos ajudar a complementar o nosso repertório de conhecimento para a gente auxiliar, né, os pacientes em decifrar essa simbologia que ela é atemporal, ela vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a influência mais importante do nosso consciente e inconsciente. Então, na minha opinião, não é obrigado, né? Ninguém é obrigado, oraculista nenhum é obrigado a desempenhar um estudo mais cultural, histórico, filosófico, psicológico, literário dos símbolos para exercer sua função na espiritualidade, né? Mas também isso não precisa ser excluído. Então, existem oraculistas que vão ter essa necessidade, essa vontade, por serem mercuriais, por exemplo, como eu, e que conseguem minimamente fazer conexões ou ter esse interesse, essa motivação de pesquisar os símbolos, se aprofundar, né? Nas minhas leituras de registros acásticos, eu sempre destaco alguns símbolos, né? Que precisam ser pesquisados, precisam ser melhor detalhados, para que a gente no setting analítico ou numa consulta de leitura de registros acásticos, a gente consiga orientar bem o
paciente ou consulente, né? E aqui eu trago esse deck, porque eu tô encantada. Isso aqui é estudo de anos, né? Então, certamente dá para trabalhar inicialmente deixando o espírito falar, né? Fazendo leituras mais intuitivas, enquanto a gente vai fazendo um PhD, um doutorado aqui de estudo histórico, cultural, psicológico, filosófico dessa obra, né? E desse deck, para mostrar então a riqueza, né? De um deck como esse e a beleza, né? Então, eu venho aqui com o intuito somente para compartilhar com quem gosta desse viés, né? De associar esses dois campos dos sentidos, tanto intuitivo quanto mais racional e simbólico e histórico, para compartilhar esse deck lindo, maravilhoso que chegou. E vou, né, aqui fazer o meu mestrado, doutorado nesse deck ao longo dos próximos anos, mas com certeza, se precisar fazer uma consulta agora, tendo um tempo determinado, deixando essa composição, né, esse apoio mútuo entre o irracional, intuitivo, espiritual e também o intelectual, cultural e o literário, histórico, religioso, quão legal também não seria uma análise, né? Isso é possível de ser feito. Então, eu deixo aqui, né, apresento a vocês, na verdade, esse deck maravilhoso para mostrar, então, que é mais um recurso aí que a gente tem para utilizar para ajudar as pessoas nesse acesso do inconsciente e tentar aí elucidar alguns comportamentos, algumas direções, ou entender, né, alguns processos psíquicos por meio de um deck, de um oráculo tão maravilhoso como esse, que é o deck do Gustave Doré Tarot. Assim que eu começar a estudar mais esse deck e eu tiver uma leitura aprofundada da Divina Comédia, do Dante Alighieri, eu vou fazer um outro vídeo. Esse vídeo é só uma degustação para atiçar a curiosidade, na verdade, e mostrar o quão, né, rico pode ser um trabalho desses de estudo do tarô, do estudo dessas imagens, desses símbolos, né? Então, deixo aqui essa reflexão e espero que tenham gostado desse deck. Eu particularmente achei um espetáculo. E quando Deus me liberar, né? Porque eu ainda não estou liberada para fazer tiragens no YouTube. Tava louca para fazer uma tiragem. Infelizmente ainda não estou liberada. Acho que é um momento de pausa, um momento de alimentar meu canal com outras informações, com outras orientações. E futuramente, quando eu tiver mais disponível, né, para contato, a gente de fato se dispor aí ao coletivo, né, para essas consultas e essas orientações, tá certo, pessoal? Então, esse vídeo é só essa sensibilização, esse compartilhamento desse deck maravilhoso. Espero que tenham gostado. E quem quiser uma consulta, se eu puder fazer aí, se eu tiver tempo, se der tudo certo, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Estou à disposição de vocês. Abraço.